Olá, seja bem-vindo ao Jornal de Jurisprudência. Vamos explicar hoje mais uma decisão do Supremo Tribunal Federal, decisão essa contida no informativo 1184 de jurisprudência, decisão muito recente, agora do final de junho de 2025. Essa decisão ela trata sobre o acesso a dados de celular encontrado no local do crime. É um tema que tem muita repercussão para quem atua na seara criminal, para quem quer fazer concursos para magistratura, para o Ministério Público, para delegado. É um tema também muito frequente em processos criminais, na apuração de muitos crimes, como o roubo, como o tráfico de drogas. São encontrados telefones celulares, seja no momento do flagrante, ou seja, celulares que são esquecidos no local do crime, e fica sempre a dúvida de qual é o limite, de até quando, até que ponto o delegado de polícia, a autoridade policial, pode investigar aqueles dados contidos no celular. Perfeito? Então imagine a seguinte situação aqui para ilustrar o que nós vamos tratar no dia de hoje. Imagine que a polícia está investigando um roubo e no local do crime ela encontra um celular que foi esquecido por um dos autores do delito. Então, sem autorização judicial nenhuma, os policiais acabam acessando a agenda daquele telefone ou as notas daquele telefone e acabam encontrando registro de chamadas e outros dados que tornam possível descobrir quem é o dono daquele aparelho, quais são as conexões que ele tem com outros possíveis infratores e quem pode ter cometido aquela infração. Então, a polícia ela identifica o suspeito e ele acaba sendo condenado. Essa discussão é real e ela chegou aos tribunais brasileiros e foi justamente o caso concreto que inspirou a edição do tema de repercussão geral. Nesse caso concreto, o Tribunal Estadual ele acabou anulando tudo, dizendo que aquela prova obtida seria ilegal porque não teria havido autorização judicial para o acesso àquelas provas contidas no celular. Então o STF analisou essa questão e nessa situação específica o STF entendeu que não houve ilegalidade na atuação da polícia. E eu vou explicar qual é o raciocínio do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal entendeu que se o celular ele foi apenas encontrado fortuitamente ali no local do crime, sem ninguém com ele, ou seja, ele estava esquecido ali, a polícia pode sim acessar os dados sem ordem judicial prévia, desde que seja para identificar o dono daquele telefone e para esclarecer a autoria do crime. Então, a polícia não sabe de quem é o celular, então ela não pode exigir o consentimento daquela pessoa para acessar o celular. Foi encontrado ali no local do crime, ela não sabe quem é o autor da delito, não sabe quem é o dono do celular. Então a polícia pode sim acessar para que ela possa identificar quem é o dono daquele telefone e para possivelmente esclarecer a autoria do crime. O que vai acontecer é que é necessário que esse acesso ao telefone seja justificado depois, ou seja, a polícia tem que explicar, à luz dos direitos fundamentais, da intimidade, da vida privada, por que foi necessário acessar aquele telefone. Agora, o cenário vai mudar drasticamente se o suspeito estiver presente no local do crime, ou seja, o celular foi encontrado com o suspeito. Nesse caso, na hipótese de um flagrante, por exemplo, é sim necessário o consentimento do dono para acessar o conteúdo do telefone. Ou, se não houver o consentimento, é necessário pelo menos uma autorização judicial. Então a polícia ela captura o telefone, mas ela não pode acessar nessa hipótese. Ela depende primeiro do consentimento do dono do telefone ou de uma autorização judicial. É interessante que a gente entenda o seguinte, que existe uma diferença entre apreender fisicamente o celular, ou seja, a polícia ela captura o celular, e acessar os dados contidos no telefone. Isso é uma etapa posterior. Então, nessa situação do flagrante delito, a polícia ela pode apreender o celular, mas ela mantém aquele celular em seu poder e, primeiro, ou pede o consentimento do dono do telefone para poder acessar aquele conteúdo, ou pede uma autorização judicial para que possa acessar também aquele conteúdo no telefone. Agora, para que a polícia possa garantir que haja utilidade naquela prova, ou seja, que a prova não se dissipe, ela pode adotar medidas para preservar os dados até que haja o consentimento do dono do telefone ou autorização judicial. Então ela pode, por exemplo, pedir à operadora para não apagar os registros telefônicos. Isso é possível.
Então, como é uma mudança de jurisprudência, como é também uma percepção totalmente diferente sobre a questão, o Supremo entendeu por modular os efeitos dessa decisão. Ou seja, essa regra só vai valer para casos futuros ou para aqueles processos em andamento onde a defesa já havia levantado essa questão. Isso com o intuito de garantir a segurança jurídica e evitar surpresas. Então vamos fazer um resumo final. Primeiro, se o celular foi achado sozinho, fortuitamente, esquecido na cena do crime, então a polícia ela pode acessar os dados sem ordem judicial para identificar o dono daquele telefone ou o autor do crime. Mas tem que justificar depois essa conduta, porque foi necessário acessar aqueles dados. E na outra situação, ou seja, quando o celular estava com um suspeito, num flagrante, por exemplo, vai ser necessário o consentimento do dono do telefone ou uma ordem judicial. Vamos ler agora a tese para fixar bem esse conteúdo. Vamos lá. Primeiro item. A mera apreensão do aparelho celular, nos termos do artigo 6º do CPP, ou em flagrante delito, não está sujeita à reserva de jurisdição. Contudo, o acesso aos dados nele contidos deve observar as seguintes condicionantes. 1.1. Nas hipóteses de encontro fortuito de aparelho celular, o acesso aos respectivos dados para o fim exclusivo de esclarecer a autoria do fato supostamente criminoso ou de quem seja o proprietário não depende do consentimento ou de prévia decisão judicial, desde que justificada posteriormente a adoção dessa medida. 1.2. Em se tratando de celular apreendido na forma do artigo 6º do CPP ou por ocasião da prisão em flagrante, o acesso aos respectivos dados será condicionado ao consentimento expresso e livre do titular dos dados ou de prévia decisão judicial, que justifique, com base em elementos concretos, a proporcionalidade da medida e delimite sua abrangência à luz de direitos fundamentais à intimidade, à privacidade, à proteção dos dados pessoais e à autodeterminação informacional, inclusive nos meios digitais. Nesses casos, a celeridade se impõe, devendo a autoridade policial atuar com a maior rapidez e eficiência possíveis e o Poder Judiciário conferir tramitação e apreciação prioritárias aos pedidos dessa natureza, inclusive em regime de plantão. Item 2. A autoridade policial poderá adotar as providências necessárias para a preservação dos dados e metadados contidos no aparelho celular apreendido antes da autorização judicial, justificando posteriormente as razões do referido acesso. Item 3. As teses acima enunciadas só produzirão efeitos prospectivos, ressalvados os pedidos eventualmente formulados por defesas até a data do encerramento do presente julgamento. E aí, gostou da decisão? Decisão muito importante, como eu falei, prestem muita atenção, ela é importante para a advocacia criminal, ela vai cair em concursos, com certeza, esse é um tema que com certeza vai cair em concursos. Perfeito? Se gostou do conteúdo, por favor, curte, compartilha e comenta. Lembrando que este é um jornal de jurisprudência, então sempre que vai sair uma decisão nova e importante, a gente comenta por aqui. Até a próxima!